Olá, Shalom, meus amigos do grupo, Shalom, More André. Estou aproveitando que eu estou aqui na casa de minha mãe e estou gravando esse vídeo para vocês. Eu gostaria muito de agradecer ao More André, a todos os amigos do grupo, por tudo de bom que tem acontecido em minha vida, pelo fato de eu ter conhecido a todos vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são especiais para mim. E eu fico assim maravilhado de poder fazer parte de um grupo igual a esse. As aulas que eu tenho tido com More André têm sido assim fantásticas, de uma explicação assim fora de série. E eu realmente só tenho a agradecer do fundo do meu coração. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo para todos. E fica aqui meu Shabbat Shalom. Sobre a coroa, Keter, que define o tempo, são a infinidade das fronteiras diagonais que definem o espaço, né? Espaço-tempo, as direções, as questões definidas dentro da espiritualidade. Então, a gente continua aqui. Diz aqui, conforme observamos anteriormente, né, em 30, a criação consiste de 5 dimensões, a saber, espaço-tempo, que é a quarta dimensão. É uma quarta dimensão espiritual, né? Isso está definido lá no Sefer Yetzirah 1.5. Uma Sefer Yetzirah, então, é dividida em 3 conceitos principais. E preste atenção, a gente ainda vai parar para estudar o Sefer Yetzirah de uma forma muito profunda. É necessário, né? No Sefer Yetzirah estão divididas em 3 conceitos principais: universo, as 3 dimensões do espaço, ano, a dimensão do tempo, a alma e a dimensão espiritual. Todos 22 conceitos que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico. Estão refletidos em cada uma dessas 3 categorias. O Sefer Yetzirah diz que o eixo Teli, que é o rei do universo, a esfera do ciclo de Galgal e o rei do ano, né, é o coração. Então, veja, o Teli, a gente já explicou que o Teli é aquela linha que a gente fez para quando a gente vai desenhar a letra hebraica, a gente cria uma linha e nela a gente coloca a letra pendurada na linha. A letra ela não deve ficar de forma nenhuma sobre, né, com a sua base, a base do seu corpo sobre uma linha. Ela fica pendurada em uma linha. Então, você começa a desenhar ela em cima da linha, o pequeno iud dela fica sobre a linha, e aí você desenha essa letra. Isso é chamado de teli, essa linha, quer dizer, a ideia que nós temos aqui é que Deus fez esse desenho e ele usa esse teli, né, que é um divisor, para que as letras sejam desenhadas. E as letras sendo desenhadas, a realidade, então, ela é formada dentro desse conceito, onde nós podemos entender assim.
Então, veja, então o Sefer Sirah diz que o eixo Teli é o rei do universo. A esfera, né, do ciclo Galgal é o rei do ano. E o coração leve é o rei da alma. A gente observa aqui que o coração, esse leve, ele está ligado à primeira letra e última letra da Torá, e que é um coração espiritual, não é um coração de carne, realmente. Então, o Sefer Sirah diz também que cada um desses 12 caminhos diagonais tem sua correspondência na alma, isto é, as 12 funções principais do corpo sobre a potência do coração. Então, veja, esse corpo também é espiritual, que está falando desse corpo dentro da construção da própria árvore sefirótica. Existem também 12 signos do zodíaco, do universo, e os 12 meses do ano sob a regência do eixo da esfera, respectivamente. Os 3 domínios pertencem, portanto, ao total de 36, uma vez que cada um deles tem uma contraparte acima. Temos um total de 72, ou seja, se eu tenho 36 abaixo, 36 acima, tenho exatamente 72. Entretanto, a origem de toda elevação espiritual é o coração, o rei da alma. Dessas 5 dimensões, a iniciativa viaja em planos místicos através da alma. Por isso, o autor diz que tudo está incluído na alma. Os 32 caminhos existem no coração, conforme a gente vai observar aqui no 63 e no 30, que a gente acabou de passar, para a gente poder entender um pouco melhor. As 74 formas aqui mencionadas são as mesmas vistas em Ezequiel. Cada um das 4 pernas do trono tem 4 anjos, e cada um desses anjos tem 4 faces, perfazendo um total de 64 faces. A forma, né, ou formas, conforme está escrito lá no Pirkei Rabi Eliezer 4. Em última instância, o coração contém 64. São os 32 caminhos com motivação de baixo, esses mesmos caminhos com motivação de cima. Esses 64 caminhos podem ser relacionados somente através do coração, dimensão da alma. Os 7 seguintes são completados pelos ciclos da semana, o tempo, o domínio da esfera correspondente às 7 sefirotes inferiores. O último envolve espaço único, ponto no espaço intermédio do qual o divino pode brilhar. E é esse o conceito da presença divina, que chamamos de Shekhinah, que é chamada de Shekhinah, que é exatamente a Sefirah Malhut, reino, manifesta no mundo físico espacial, que é a vantagem do mundo, a dimensão adicional percebida pelo iniciado. O grande cabalista é o Rabino Judá Low, o Maral de Praga, que tem o crédito de haver criado o Golem, assim explica. O mundo consiste de 6 direções, e por isso foi criado em 6 dias. O Shabat é o 7º dia, é o ponto central, unificando as 6 direções e os 6 dias. O número 7, portanto, é a perfeição da criação, e por isso surge na Torá, em tantos conceitos, o ponto de Malhut, reino, e é o nível que transcende o físico em razão disso. Exemplo, a circuncisão é feita no 8º dia, pois permite atrair-se uma alma do plano transcendental, esta também no 8º, né, nos 8 fios da franja de Tzitzit e os 8 dias de Hanukkah. Essa é a vantagem. Muito bem, essa é a vantagem. Reflete todas as sefirotes similarmente em um diamante refletido de luz branca, como todas as cores, né? A gente tem aqui que fazer uma observação lá no 30, no 68 e agora no 146. A gente vai dar uma olhada aqui nesses itens, que no 63, 30, 63, o valor numérico do VAV é 6 e corresponde a 6 direções.
do universo físico. O espaço físico tem 3 dimensões e cada dimensão subentende 2 direções. As 6 direções são leste, oeste, norte, sul, cima e baixo. Aqui dá-se as letras do tetragrama, o seu significado num contínuo tempo-espaço. Cada qual tem a sua correspondência no mundo espiritual. Yud representa Rorimá, sabedoria, que é a coisa dada, enquanto o rei inicial é Biná, compreensão. A mão que contém as coisas de modo que a dá-la, no sentido do tempo e espaço. Yud é o passado, é a coisa dada, enquanto o re inicial é o futuro, que contém que o passado lhe dá no intercâmbio entre o passado e o futuro. Está o continente tridimensional do espaço, consistido de 6 direções e representados pela letra Vav. São essas as 3 primeiras letras do tetragrama, que são Yud, Re, Vav, Re. Esses conceitos têm igualmente sua correspondência no sentido conceitual espiritual. O relacionamento mais primário possível é que existe entre o Criador e a criação. Isto é, o relacionamento causa e efeito são representados por Keter, coroa, e Malhut, reino. O primeiro é a última das 10 sefirutes. Após o conceito de causa e efeito, né, outro conceito vem à existência, a dos opostos. Todavia, para falarmos de opostos, devemos estar também habilitados a falar de similaridades. Assim sendo, 2 novos conceitos vêm à existência, a saber, a similaridade e oposição. Na linguagem da filosofia, trata-se de tese e antitese, enquanto que na terminologia cabalística, esses 2 são Rorimá, sabedoria, e Biná, compreensão. O Yud e o Re iniciais do tetragrama. Ao falarmos em termos de similaridade e oposição, criamos ainda outro conceito, ou seja, o relacionamento. Em termos filosóficos, trata-se da síntese entre a tese e a antitese, em nossa presente terminologia. É o Vav do tetragrama. Nesse ponto, as consequências lógicas, temos 5 conceitos, isto é, causa e efeito, que são Keter, coroa, e Malhut, reino, similaridade e oposição, que são Rorimá, sabedoria, e Biná, compreensão. E relacionamento. O conceito de relacionamento é expresso pelo Zerampin, face pequena, examinadas lá né, como nós examinamos no 53, 81 e 140. Zerampin são as 6 sefirotes, que são chamadas de face pequena, e que a gente sempre fala delas, né? Até o conceito do relacionamento ser introduzido, existiam apenas 4 pontos abstratos, a saber, Keter, coroa, Malhut, reino, e Rorimá, sabedoria, Biná, compreensão. Com o conceito do relacionamento vem a existência um contínuo tridimensional conceitual de 6 direções, representado pelo Vav, que ora examinamos. Nessa compreensão, cada um dos 4 conceitos abstratos originais faz surgir um relacionamento, consequentemente, Rorimá, sabedoria, faz surgir Hesed, amor, Biná, compreensão, faz surgir Gevurá, força, Keter, coroa, faz surgir Tiferet, beleza, e Malhut, reino, faz surgir Yesod, fundação. Então, é importante, né, focar nessa base aqui, ó. Às vezes vocês podem tirar um print e marca, né, porque aqui está mostrando como as coisas surgem, né, ou seja, Hesed, amor, Biná, compreensão, faz surgir Gevurá. Então, essas 2, força, Keter, coroa, faz surgir Tiferet, beleza, e Malhut, reino, faz surgir Yesod. Ou seja, uma é responsável por outra. Conforme observamos anteriormente, né, lá está descrito lá no item 2.
No sentido espiritual, similaridade, proximidade, enquanto oposição é distância. Todavia, para dar o doador, deve estar próximo ao receptor. E assim sendo, no sentido espiritual, deve-se haver um elemento de similaridade entre doador e receptor. Por isso, Rohimá, sabedoria, que é o conceito de similaridade, faz surgir Hesed, amor, que é o conceito de conceder. De modo oposto, Binah, compreensão, que é diferenciação, faz surgir Gevurah, força, o conceito de restrição. De maneira semelhante, Tiferet, beleza, se deriva de Keter, do conceito de causa. Para ser uma causa, deve dar a quantidade exata de existência. Ou motivação necessária ao efeito, que é o conceito de doação dosada, representado por Tiferet de beleza, e todavia, com Tiferet beleza, é a síntese entre Hesed, de amor, e Gevurah. E em geral, é representado debaixo desses dois. Em geral, disse que Malhut, reino, o conceito do efeito é o elemento feminino da criação, sendo Yesod a fundação derivado de Malhut, reino, naturalmente é atraído por ele e motivado a se ligar a ele. Por isso se diz que Yesod de fundação corresponde ao órgão sexual. Temos, portanto, 4 novos conceitos, a saber, Hesed, amor, Gevurah, força, Tiferet, beleza, e Yesod de fundação, derivados dos 4 originais. Agora, nós introduzimos conceitos de relacionamento. Esses 4 conceitos não são mais meramente pontos abstratos no espaço conceitual, mas estão ligados pelo conceito do relacionamento. Os 2 pares são 2 linhas que se cruzam, criando 4 direções e de um contínuo bidimensional. Podemos arbitrariamente mostrar isso em termos de espaço físico, sendo a causa normalmente considerada acima de seu efeito. A dimensão que liga Ket, coroa, Malhut, reino, pode ser designado como a dimensão acima e abaixo. De modo semelhante, a relação sabedoria-compreensão pode ser designada como a dimensão esquerda-direita ou leste-oeste. Cria, então, um espaço conceitual bidimensional. Mas, existindo o conceito de relacionamento, devemos falar também do relacionamento entre as 2 dimensões em si. No exemplo conceitual do espaço, podemos dizer que uma linha é traçada entre 2 linhas existentes. Observamos imediatamente que o relacionamento causa e efeito, coroa, reino, era um relacionamento primário. E o relacionamento tese, antitese, sabedoria e compreensão foi somente introduzido para tornar possível o relacionamento causa e efeito. O relacionamento coroa-reino pode, portanto, ser chamado de dimensão primária, enquanto o relacionamento sabedoria compreensão é a dimensão secundária. Gera um conceito totalmente novo, isto é, a qualidade de ser primário ou secundário. Esse, por sua vez, forma uma nova terceira dimensão, que pode ser atribuída a dimensões diante atrás. Em sentido cabalístico, é a dimensão que liga Netzah, vitória, e Od, esplendor. Com a introdução desses 2 novos conceitos, está completo o Zerampim, com suas 6 sefirot, a saber, Hesed, amor, Gevurah, força, Tiferet, beleza, Netzah, vitória, Od, esplendor e Yesod, fundação. São essas 6 direções de um contínuo conceitual, representado pelo Vav, que ora examinamos. Essas 6 sefirot, juntamente as 4 originais, formam então as 10 sefirot. As 6 direções conceituais, representadas pelo Vav, correspondem às 6 direções físicas do contínuo espacial. Além disso, conforme explicado, Sefet Yetzirah, sabedoria, compreensão, delineia a dimensão do tempo, enquanto a coroa, reino, representa a dimensão espiritual e moral, entre o bem e o mal. Portanto, a criação consiste em 5 dimensões ou 10 direções, sendo Keter, coroa, a mais próxima de Deus, diz-se representar o bem.
de modo oposto, sendo Malhut reina, mais afastada de Deus, pois é um efeito receptor, disse por isso representar o mal. Nesse contexto, dizemos que Rohimá, sabedoria, representa o passado, enquanto Biná, a compreensão, o futuro. Sabedoria é similaridade e unidade, e há apenas um passado. Compreensão é dissimilaridade e pluralidade. E há muitos futuros possíveis. O fato de haver muitos futuros possíveis torna-se o livre-arbítrio viável. Portanto, diz que Biná, compreensão, é a raiz suprema do livre-arbítrio e a consequência do mal. Uma vez que o passado fertiliza o futuro, sabedoria e o passado são machos, enquanto compreensão e futuro são fêmeas. Por isso, ensina-se que Deus deu à fêmea compreensão adicional. Bereshit Rabá 18.1. Além do mais, temos conhecimento do passado, mas não do futuro. O futuro é um elemento feminino, portanto, deficiente em conhecimento. E por isso ensina que as mulheres são fracas em conhecimento. Kedushia 80b. Isso está também relacionado ao motivo pelo qual as mulheres estão isentas dos mandamentos, dependendo do tempo. Pergunta o autor, Vav não é uma letra sozinha? Todas as 6 Sefirot Zerampim são de fato um único conceito, a saber, relacionamento? Ele responde que os céus estão estendidos, embora seja um único conceito, é representado por 6 conceitos independentes, que são as suas 6 Sefirot. Por essa razão, a palavra hebraica para Shammai está sempre no plural, e é o plural da palavra Sham, que significa lá. Portanto, literalmente se refere a todos os lugares que possam ser considerados lá. O conceito lá, todavia, embora seja um único conceito, traz também implícitas 6 direções e diz-se, portanto, que os céus estão estendidos. Essa é uma das observações, e agora a 63. Em outra interpretação, a resposta é mãe. Assim, Benzomar está do lado de fora. Ele, portanto, responde que Biná, a compreensão, que é Imá, mãe, né, diz que os 32 caminhos se referem ao coração e é por isso se indicam Biná, a compreensão. Na Sefirá e Yetzirá, todavia, são chamados de 32 caminhos da sabedoria, e é por isso que pareciam pertencer a Rohimá, sabedoria, ao invés de Biná, compreensão. O Ari reconcilia essa dificuldade com a afirmação zoharística de que pai e mãe nunca se separam. Zohar, isso está lá na página 3.209b. Por isso, o Yesod de fundação de Abba, pai, Rohimá, sabedoria, está sempre em conjunção com o Yesod de fundação de Ima, mãe. Biná, compreensão. Além disso, enquanto Yesod fundação de Ima mãe se estende ao coração de Zerampim, e o Yesod de fundação de Abba, pai, estende até Yesod, a fundação de Zerampim, e Yesod de fundação de Abba, pai, Rohimá, sabedoria. Está encoberto pelo Yesod, fundação de Ima, mãe, Biná, compreensão. É por isso que no Zerampim, o primeiro lugar onde Abba, pai, é revelado, é onde Ima, mãe, cessa de ser revelada. Passa-se no coração do Zerampim. É, portanto, esse lugar onde os 32 caminhos da sabedoria são revelados. Na literatura cabalística, esses 32 caminhos representam 32 vezes que o nome de Deus surge no primeiro capítulo de Bereshit, Gênesis, e isso tem lá no nosso canal, basta acessar, que lá você vai ver esses 32 caminhos. Elohim é um nome que corresponde a Sefirá Biná, compreensão. Aqui o autor declara que com esse o mundo foi criado. Na verdade, lá em cima tem o nome Yud-Kei, em Biná, com as Nekudotes de Elohim. Então, veja, são as Nekudotes e não propriamente o nome Elohim. O conceito do coração, que consiste das letras Lamed e Beit, representam também a Torá em sua totalidade. A primeira letra da Torá é Beit, né, e a letra final é Lamed.
conforme observamos anteriormente, lá no 30. As 10 sefirot representam as 10 direções básicas de um hiperespaço pentadimensional. Ket, coroa, Malhut, reino, definem a dimensão bem, mal. Rohimá, sabedoria, e Biná, compreensão, definem a dimensão do tempo. E não se preocupe que, como a gente prometeu, a gente vai estudar o Sefer Yetzirah, como a gente está estudando aqui, não é? O Sefer Bahri. E aí a gente vai ver o conceito dessa distribuição dessas dimensões através de cálculos, entendendo como tudo funciona. Muito bem. Biná, a compreensão define a dimensão do tempo, enquanto as outras 6 definem o contínuo espacial tridimensional. 2 elevado à quinta potência resulta 32, e por isso esse é o número de cantos de um hipercubo pentadimensional. A gente já falou desse hipercubo com vocês. Embora a origem da revelação seja Netzah, vitória, e Yod, esplendor, em última instância, toda a revelação vem através de Malhut, reino, que é a fêmea. É também a presença divina Shekhinah. Por isso, os 32 caminhos são revelados principalmente por intermédio da filha. Entretanto, o conceito da fêmea está dividido em 2 conceitos, quais nos ensinamentos cabalísticos são representados pelas 2 esposas de Jacó. Veja, entretanto, o conceito fêmea está dividido em 2 conceitos, os quais, nos ensinamentos cabalísticos, são representados por 2 esposas de Jacó, Lia e Rahel. Né? Lia e Rahel. Rahel é o conceito fêmea que se origina de Malhut, reino propriamente dito. Lia, por outro lado, de fato o Malhut, reino de Ima, mãe, que é Biná. Então, o primeiro Re representa exatamente Rahel, que está aqui junto conosco, enquanto o Re superior está lá em Biná. E uma como a gente já ensinou, né, de uma forma mais simples nas nossas aulas, que representam essas 2 sefirot, que está no lugar de Malhut, reino. Normalmente considera-se Lia em posição superior a Rahel, originando assim ambos, Zerampim e Rahel, do útero de Ima, mãe. São representados como irmão e irmã. São também marido e mulher, sendo esse o significado de minha irmã, minha noiva. Vamos ler de novo, ó. Originando-os ambos em Zerampim, e Raquel, do útero de Ima, mãe, Biná, não é? Ela está lá em cima em Biná, então ela está se ligando com Zerampim, são representados como irmão e irmã. Então, toda vez que eu vejo essa palavra, irmão e irmã, eu estou falando desses aspectos aqui da Torá. São também marido e mulher, sendo esse o significado de minha irmã, minha noiva. Isso está lá em Cânticos, né? Shir-Hashirim, Cântico dos Cânticos, no 4, no 9, no 4:9 e 5:1. Então, eu lendo lá essa forma de se falar, minha irmã, minha noiva, não é? Referência a esse Zerampim e Abiná. A fêmea é também a filha de Zerampim, pois do mesmo modo que Eva derivou-se da costela de seu companheiro, além disso, sendo Lia um aspecto da fêmea, que de fato é o nível mais inferior de Ima, mãe. Em parte, também é realmente mãe de Zerampim. Está, portanto, escrito, diga sabedoria, és minha irmã, e chama a compreensão mãe, Provérbios 7:4. No capítulo seguinte, a sabedoria também chamada filha de Deus. Então, veja, quando está lá se falando desses aspectos, estão se falando dessas sefirotes que vão gerar essas sabedorias e esses entendimentos que não são os entendimentos propriamente ditos de uma sabedoria terrena, uma sabedoria onde o homem ele traz para esse mundo aqui que ele é sábio. Não é isso. O que está sendo falado é exatamente sobre a questão de que a gente tem aqui um conceito de uma sabedoria divina. Essa sabedoria divina ela vai ser destacada justamente pelo modo que a pessoa vai entender essa Torá.
ela não pega a Torá, não leva a Torá para um modo, não é? Onde ela é lida literalmente, onde os conceitos não são definidos. E aí o que acontece, gente? A gente tem, então, que tudo fica muito fora de foco, não é? A gente tem, então, aí uma situação onde as pessoas leem a Torá sem saber o que estão lendo. Elas simplesmente levam a Torá como um livro de histórias literais. A gente falou lá na aula de manhã que ai daqueles que levam essa Torá como uma história literais. E esse fato não significa que uma pessoa seja grande nesse mundo, que sejam seguido por muitas pessoas ou não. E você vai olhar um canal, está cheio de alunos. E assim também como a gente sabe que existem professores de cabala aí, né, que são extremamente conhecedores profundos, né, já tem mais de 50 anos estudando cabalá, enfim. E tem outros que nem tem tanto tempo, não é? E não tem tantos alunos, né? E tem mais alunos do que esses que são muito antigos. Então, isso é muito relativo, não é? Porque o peixe que se vende mais é o peixe aquele ensinamento que vai fazer com que a pessoa deseje receber para si. Esse ensinamento, ele prospera muito, tanto é que nós vemos aí, ainda que não é uma realidade, não é assim, a realidade que eu falo em termos de o que está sendo falado ali ser concretizado. Quando se fala em concretizado na vida de todos, alguns são diferenciados porque já tinham um ticum para ter alguma coisa, etc., outros não. E aí nós temos um monte de pessoas vendendo esse peixe, vendendo essa ideia, e as pessoas estão ali esperando chegar a sua vez. Mas eles vão fazendo as suas músicas, que agora chegou a sua vez, ou daqui a um tempo vai chegar, ou que a pessoa recebeu uma promessa, e aí a pessoa fica presa naquela promessa, demora algum tempo, algumas pessoas esperam anos e anos, porque elas não estão servindo a Deus pelo conceito, né, que é dentro da Torá, servir a Deus por amor. Mas elas servem porque elas são alimentadas dentro da sua recepção. Isso não quer dizer que também a Shem não vai dar para a pessoa, né, a capacidade de ela avançar e conseguir algo. É lógico que a pessoa começa a estudar a Torá, tem aqui, em Baruch Hashem, várias pessoas que começaram a estudar essa Torá, que conseguiram emprego, que estão se desenvolvendo, outros que já tinham um emprego estão conseguindo novas conquistas, porque a Shem está ajudando. E sempre, qualquer pessoa nesse mundo, não é, elas alcançam tudo somente com a ajuda de Hashem. Mas através do Zohar e da Torá, a pessoa alcança as coisas com mérito exato. Ou seja, é como se você trabalhasse um mês todo e você recebesse o seu soldo, porque você está fazendo aquilo que o Eterno ordenou. O que é diferente nos outros mundos, porque se recebe sem ser a exatidão, podendo até receber mais e depois ficar com a dívida imensa do outro lado. Então, como tudo dentro da Torá é dentro de uma forma equilibrada, se você estuda a Torá e você recebe para estudar essa Torá, você está plantando e aí o Eterno está te abençoando para que você também tenha a ideia que você possa abençoar outras pessoas, não é? Então você tem algo exato, você não está ali com aquele coração do que o mundo é. Por isso é que se diz que Deus, né, a Cabala, os nossos sábios falam que Deus ele é socialista, ele quer ajudar todos. Mas ele não é aquele socialista do socialismo que nós temos hoje, porque o socialismo que nós temos hoje, os pobres têm a mesma coisa, mas os que são cabeça desse socialismo sempre têm mais do que os pobres. Não é? Então não existe ali algo linear, é algo que é uma mentira. Enquanto que também o próprio Deus sendo dessa forma, o doador, ele que dá para todos,
ele e também vai dividir de acordo com a necessidade de cada indivíduo, como eu disse anteriormente, que tem uma pessoa que vive muito bem em um determinado lugar, um determinado aspecto financeiro, e tem outra que não consegue. E isso é a configuração da pessoa, foi Deus que fez assim. Existe um motivo todo especial para isso. Então, veja, essa é uma questão muito profunda dentro da Torá, mas que quando vier a retificação, todas as pessoas vão estar interagindo de acordo com uma honestidade espiritual muito grande, cada um dentro do seu aspecto, cada um dentro daquilo que vai ser necessário para o seu desenvolvimento espiritual. E isso não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje uma verdadeira diferença do que vai ser o espiritual. O espiritual, ele vai ser formado exatamente através de que todo mundo vai estar dentro de um parâmetro igual. Igual também não significa, como eu disse, o que é necessário para cada um. Observe que uns gostam de viver no campo, outros gostam de viver na cidade, outros gostam de viver no mar. Somos seres iguais, mas com desejos diferentes. E assim vai ser no Olam Rabá. Cada um vai interagir, vai estudar a Torá, cada um vai viver também de uma forma plena, amando o seu próximo. Vai ser uma alma só. Todos os seres humanos que foram divididos, subdivididos e mais ainda divididos, vão ser reunificados. Aquelas primeiras almas que tinham lá atrás, que foram quebradas na quebra do Cri, elas vão voltar a ser uma só. Mas se tornar-se um só não quer dizer que eles deixarão de ser plurais. Eles serão plurais na sua divisão, quanto Cri, quanto o ser humano, mas eles serão também únicos no pensamento. Qual é o pensamento? A ideia que a gente tem de todo esse ticunim, de todas essas questões que aconteceram com a humanidade, foi exatamente que nós passamos por um processo muito doloroso. O processo, ainda que seja momentâneo quanto espaço de vida que nós temos, nós experimentamos as dores dessa vida. Nós experimentamos as guerras, nós experimentamos ver pessoas doentes, nós experimentamos ver parentes partindo, pai, mãe, tudo isso foi muito doloroso. Passamos por situações na nossa vida, alguns mais, outros menos, de acordo com o Ticum, que foram dolorosos. Então, todos nós somos carregados de cicatrizes. E todos nós sabemos que existe um Ticum, porque não seria possível que nós passássemos por tais coisas se não fosse algo que tivéssemos que passar e consertar o nosso masal. E aí é isso que fica bonito dentro da reencarnação. Ainda que a gente use muitas vezes a forma de falar, poxa, mas eu não sabia, eu não entendia, e etc., a gente sabe que tudo que acontece na vida de qualquer ser humano, ainda aqueles que estão desligados do masal, é por uma lógica maior. É por uma lógica maior. A lógica maior, muitas vezes, parece ser o mundo. Parecem ser os animais, parecem ser as plantas, etc. Isso faz parte do mundo. Mas isso também é transitório. Isso é transitório. O que é o grande conceito, a grande missão que nós temos é consertar a nossa alma, porque ela não é transitória. A roupa, que é o corpo, que é você e não é você porque você agora está enclausurado dentro desse corpo. Na próxima vida você não sabe como vai ser, ou quem foi na vida anterior. Podendo ter sido uma pessoa muito boa, podendo ter sido até um homem ou uma mulher, como um rabino ele declara, que pode acontecer, podendo ter passado por coisas boas, né, ter sido uma boa pessoa, podendo ter sido uma pessoa muito ruim, podendo ter nascido no povo de Israel e agora nasceu fora,
para que você pudesse ter toda a luta e busca por essa Torá. Então, as questões relacionadas a isso são amplas. Mas agora a gente pode ter uma pré-ideia de que nada que está acontecendo é por acaso. Como a gente sempre fala, que as mais simples coisas dessa vida, elas são totalmente definidas pelos mundos espirituais. Então, até um momento que a gente acha que não é tão importante, a gente acha que não é especial. Às vezes tem pessoas que passam a vida toda sem uma missão importante, levam uma pessoa a estar, né, indo por essa vida sem um motivo especial, até que num único momento da vida, essa pessoa ela tem que tocar como se fosse numa sinfonia, aquele cara que bate o prato, né? Ele só faz aquela hora aquele barulho, mas é parte da sinfonia. Então tem pessoas que vão passar pela vida tão tranquilamente ou tão despercebidamente até o momento que ela precise agir e fazer algo dentro desse sentido de tocar a batuta, uma única batuta não, a bandeja uma única vez, e aí ela faz o barulho, que talvez seja o barulho que vai fazer com que ela entre no Olam Rabá. Perceba que tudo isso é muito, muito importante. Não é? É muito importante perceber essas questões. Graças a Deus. Então vamos lá, gente. 146. O trono da glória é Tiferet, beleza? Vamos ler de novo, para a gente nunca mais esquecer. O trono da glória é Tiferet, beleza, tá vendo? Então, o Sol, como ele representa o astro maior, é o astro responsável pela vida biológica na Terra, é dele que sai toda a energia que nos alimentam. Inclusive, os alimentos que nós comemos são cheios de energia do Sol. Então, eles têm essa energia justamente por causa dessa luz do Sol, que é de onde nós tiramos toda a força para o nosso corpo. Zerampim é formado pela Sefirot Hesed, amor, Gevurah, força, Tiferet, beleza, Netz, vitória e Od, esplendor, Yesod, fundação. Todavia, como uma personificação, um Partsuf, né, uma parte, uma Sefirot, ou uma parte de dentro dessa Sefirot, existe se torna uma estrutura completa. Então, consiste de 10 Sefirot. Por isso, embora a criação tenha sido realizada em 6 dias, consiste de 10 declarações. No crescimento do Zerampim, passando de 6 sefirotes para 10, as 3 superiores são Hesed, Gevurah, força e Tiferet, beleza, são duplicadas. Hesed, amor, se torna então Rohimá, preste atenção, Hesed, amor, então se torna Rohimá. Sabedoria. Gevurah, força, se torna Biná, compreensão. E Tiferet, beleza, se torna Keter, coroa. São esses os topos das 3 colunas do Zerampim, e são as 3 coroas de Israel. As 3 coroas de Israel. Lê-se, Israel é todo aquele que é direto a Deus. Por isso, na aula anterior, a gente viu que quem que pode servir a Deus e pode sentir a presença divina? Pode ser um judeu, pode ser um goim, pode ser um escravo, pode ser qualquer pessoa, um rico, um pobre. Todas essas pessoas podem entrar em contato com o seu único Criador. Não é? Então, isso quer dizer que Deus não fez ninguém que não pudesse sentir a sua presença. Quando a gente lê alguns conceitos, se a gente não presta bem atenção naquilo que a gente lê, a gente acaba fazendo que existem grupos especiais. Não existem grupos especiais, existem grupos que cada um estão no seu lugar. Por exemplo, você aí no seu lugar, você está no lugar que você tem que estar para fazer o seu papel. Naquele momento que você, de repente, precisa tocar esse prato, e aí você despertar uma alma. Veja, o Ari, ele veio aqui somente para consertar a alma do Raio Vital. Ele, consertando a alma do Raio Vital, ele fez o Raio Vital escrever todos os artigos mais profundos de Cabala que nós temos hoje. Olha que coisa incrível. Mas o Raio Vital, ele era apaixonado, não é, pelo seu mestre. Quando o seu mestre morreu, ele chorou, dizem que ele ficou louco.
A Morá Patrícia falou que ele ficou louco, que ele não sabia o que ele ia fazer da vida. E ele começou a andar para lá e para cá, e ele ia, porque era um amor verdadeiro. Coisas que, infelizmente, hoje, se a gente não tem a Kabbalah, não tem a Torá, não vai se ter. E, às vezes, até vai se ter, mas não dentro do conceito que tem que ser. Né? Não há uma ligação de alma realmente. Muito bem. E dentro disso, então, veja, a gente está aqui que esse conceito de Israel, ele significa que todos os seres humanos podem chegar. Agora, a gente tem que saber também que o povo de Israel está há muitos ciclos dentro da Torá, e as pessoas que talvez sejam uma alma judaica, que vai se tornar um prosélito, e a gente vai entender isso no livro de reencarnação, no Portal das Almas, vai ser muito legal a gente estudar esse livro, e aí a gente vai ver que essas almas podem migrar para fora do povo de Israel. Essa questão também ela é muito profunda, porque a gente sabe que tem almas que nascem nuas. Elas nunca vão se interessar pela Torá. Está nu é isso. Ainda que elas possam falar que tenha fé. Olha, eu tenho fé em Deus. Eu acredito. Outros vão falar, eu não acredito. Nada disso tem importância para Shem. Nada disso tem importância para Shem. O que tem importância para Shem é você entender essa Torá e você avançar no amor a Shem e no amor ao próximo e no entendimento da Torá. Porque senão Deus falaria assim para você, basta você ter fé, vai em frente. Não é isso que está escrito, estude essa Torá de noite, toda essa compreensão que a gente está tendo aqui hoje é no nível, mas quando a gente estudar uma próxima vez, vai estar em outro nível, e quando a gente estudar uma terceira vez, vai estar em outro nível maior ainda. Então é assim que vai se estudando a Torá, não é simplesmente pegar um livro, ler, não é pegar uma paraxá, ler, ainda que você tenha que ler dentro do seu nível. Também eu não aconselho as pessoas a não lerem, porque quando você, mesmo que você leia o literal, você vai poder usar a argumentação daquilo que você está lendo, por exemplo. E continua aqui. Então, essas são as 3 coroas de Israel, tornando-se Tiferet beleza, de Zerampim, um aspecto de Keter. Surge então a pergunta, por que é chamado de trono da glória? Os tefilins indicam o propósito da criação. Em geral, o propósito e a vontade são representadas por Keter, coroa, pois é mais elevado. É mais elevado ainda que o intelecto. Mais vontade e propósito devem também ser realizados em termos de ação, representado pelo braço. Quando isso acontece, o primeiro é canalizado pelo coração. O conceito de trono é o de redução, pois quando alguém se senta em um trono, seu corpo é reduzido, enquanto Deus atua colocando os tefilins em seus braços. Os tefilins são chamados de trono, pois seu conceito é traduzido no plano da ação. Muito bem, a gente viu que tudo aqui é uma grande metáfora. Então, quem bota o tefilim é Hashem, isso são mundos espirituais maiores, isso, na verdade, tem que criar você mais vontade de estudar a Torá, mais vontade de se apegar a essa Torá, mais vontade de entender esses mundos, mais vontade de estar dentro do amor dessa Torá, e amor ao seu próximo, e amor a Deus, e assim é.